Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, amantes das aves. Hoje eu vou explicar para vocês qual é a diferença entre o caipira pesadão e o índio gigante. Lembrando que ambas as espécies, né, tanto o caipira pesadão quanto o índio gigante, eles não possuem uma raça definida ainda, tá? O índio gigante ainda já existe há vários anos, existem as federações aqui no Brasil, então nós já temos o padrão racial, tá? Esse padrão racial já é determinado pela federação, tá? Mas mundialmente o índio gigante ainda não é considerado como uma raça pura, tá? E o caipira pesadão menos ainda, né? O caipira pesadão é raças distintas aí que são misturadas para ter uma ave de melhor peso, de crescimento rápido e desenvolvimento aí para corte, né? Portanto, o caipira pesadão ele pode vir a ter aí pescoço pelado, tamanhos diferentes, né? Vai de criatório para criatório, depende das raças que são misturadas, né? Então a gente não pode dizer que o caipira pesadão é uma ave com raça definida. Tá? Já o índio gigante, as federações estão batalhando isso para conseguir mundialmente que seja aí registrado aí como uma raça pura, né? Uma raça definida, mesmo porque nós já temos o padrão racial, com crista bola, crista ervilha, pernas amarelas, já temos as características aí para que no futuro não tão longe, esperamos, né, seja aí reconhecida como raça índio gigante mundialmente. E qual é o maior dos dois? Em questão de altura, logicamente o índio gigante é bem maior que o caipira pesadão, tá? O caipira pesadão tem em média de 60 a 90 centímetros e o índio gigante tem de 1,05 m, considerado já o padrão racial, até 1,30 m. Lembrando que as medidas são feitas da ponta da unha com ele estendido até a ponta do bico. E qual o peso de ambos? O peso já é bem variado. Tá? No caso do caipira pesadão, ele possui um peso médio de 2,5 kg, tá? Para as aves já com porte bom para corte, até 5 kg pode chegar a atingir um caipira pesadão. Mas, logicamente, se você deixar ele um pouco mais obeso, ele vai ficar, mas já não é saudável para a ave. E o índio gigante, no caso do macho, a média de peso dele é de 4,5 kg, e aí varia muito, chegou a ter índios gigantes até 9 kg. Tá? É mais raro, mas pode acontecer. Já na questão de ovos, o caipira pesadão produz muito mais ovos, tá? Ele vai na média aí de 200 a 250 ovos e tem aves que chegam até ultrapassar essa quantidade de ovos anual. E o índio gigante, ele já bota um pouco menos de ovo, ele tem uma média aí de mais ou menos 150 ovos a 200 ovos por ano. Quanto ao tamanho dos ovos, no caso do caipira pesadão, ele varia de médio a jumbo, tá? São ovos bem grandes. E o índio gigante também, tem mais ou menos a mesma média de pequenos, né, para as galinhas mais jovens, né? E aí já na fase de galinhas mesmo, elas vão botar médio para jumbo também, tá? Então é mais ou menos o mesmo tamanho de ambas as aves. Qual das duas choca, né, os ovos? Na verdade, assim, dependendo da mistura que foi feita com as raças de caipira pesadão, elas vão chocar. Mas a média de caipira pesadão chocar é bem baixa, tá? Geralmente eles só botam, né? Porque tem bastante mistura com canadenses e várias outras raças aí. Então, as aves quase não chocam os ovos. Vamos pôr aí que uma média de 10 a 20% só chocam os ovos. Tá, e que nem eu falei, depende muito da mistura de cada criatório para criatório. Às vezes o cara colocou com mais galinhas caipiras nativas, né? E aí provavelmente as galinhas vão chocar os ovos. No caso dos índios gigantes é diferente. A maioria das galinhas índio gigante, elas chocam os ovos, tá? Nós não costumamos deixar os ovos devido ao peso da galinha e por ela ser desajeitada, devido ao tamanho e peso, pode ser quebrado os ovos, então nós usamos mais chocadeira do que as galinhas mesmo. Mas elas chocam, na sua grande maioria, elas chocam os ovos. Já na questão de aproveitamento de carne, eu digo sempre que o caipira pesadão você tem um aproveitamento maior de carne,
tá? Ele se desenvolve mais rápido que o índio gigante. Se a pessoa quiser uma ave para abate, o caipira pesadão é ideal para esse tipo de coisa, mesmo porque o valor é mais baixo do que o do índio gigante. Tá? A pessoa vai adquirir, vai ter mais carne, por quê? O osso do caipira pesadão é mais fino do que o osso do índio gigante. Porém, tem uma diferença no seguinte: pelo índio gigante ter o tamanho muito avantajado e a gente não saber o tamanho que ele vai ficar, de repente ele fica com 1,30 m, provavelmente ele vai ter mais carne que o caipira pesadão. Mas pegando por uma média, vamos supor, um índio gigante de 1,05 m para um caipira pesadão de 90 centímetros, o caipira pesadão vai dar mais carne, dependendo aí do criatório. Também vai depender dos cruzamentos que a pessoa fez, né? Se utilizou canadense, se utilizou Chester, se utilizou, às vezes, frango de granja ou outras raças aí para obter o caipira pesadão, tá? Então, eu considero que o caipira pesadão, ele tem mais carne, mais peito. O índio gigante, ele tem uma ossatura mais grossa, mais longa. A carne é mais fibrosa, né? O índio gigante tem a carne um pouco mais... O caipira pesadão tem a carne um pouco mais macia. Então eu digo que o caipira pesadão realmente tem um pouco mais de carne, desenvolve mais rápido, né, para abate do que o índio gigante. Quanto à postura das duas aves, o caipira pesadão ele inicia a postura mais rápido, tá? Ele com 5 meses ele já inicia a postura, e um frango, tanto um frango quanto um galo caipira pesadão, ele já dá conta aí, em média de 10 galinhas, tá? Eu aconselho deixar com uma média de 5 a 6 aves sempre, tá? No caso do caipira pesadão. E o índio gigante, ele já tem uma postura um pouco mais tardia, tá? Eu não aconselho deixar com muitas aves, apesar de que eu já vi criatórios que deixam com 10 galinhas, mas eles utilizam bastante da inseminação artificial. Eu estou dizendo assim, na parte natural, né, no trabalho natural, deixar o galo com as galinhas, eu aconselho deixar o caipira pesadão com uma média de 5 a 6 galinhas e o índio gigante uma média de 3 a 4 galinhas só, para que tenha uma fertilidade boa dos ovos aí e não perca muito a produção, né, com ovos inférteis. E quais as duas são mais resistentes a doenças, né, que tem mais predisposição à doença? Olha, os dois têm que ter cuidados, né, com todas as aves. Pela questão morfológica da ave, a gente percebe pelo tamanho, por exemplo, do índio gigante, que ele tem mais predisposição a ter a perna bamba, né, que são lesões nas articulações das pernas, devido ao seu tamanho, peso, né? E o caipira pesadão, observando ele pela sua morfologia, você percebe pelo tamanho dele, ele é uma ave obesa, é uma ave mais gordinha, é uma ave mais baixa, é uma ave que ela não tem tanta movimentação, ela é uma ave mais calma, né, do que o índio gigante, corre menos, então ele desenvolve um pouco mais a questão de doenças respiratórias, independentemente do modo que elas são criadas, né? Se é do sistema intensivo, semi-intensivo ou extensivo, né? Para quem não conhece esses sistemas, eu vou falar num próximo vídeo sobre os sistemas, né? De como você pode criar suas aves, manter um manejo bacana com elas. Mas em questão de doenças, assim, eu considero eles até bem resistentes. Eu já tive outros tipos de aves, já criei outras aves, e o caipira pesadão e o índio gigante eu considero que são aves resistentes e que só tem que tomar alguns cuidados para que não desenvolvam problemas, não deixe muito tempo os problemas ali à vista, né? Você já percebeu aquele problema, já vai lá, já trata, já dá um vermífugo, já dá um medicamento para fortalecimento, e com isso você vai ter aves saudáveis. Mas eu considero eles bem resistentes, tanto o caipira pesadão quanto o índio gigante. Bom, espero ter ajudado as dúvidas aí. Quem tiver mais alguma dúvida pode entrar em contato, perguntar no campo de perguntas aí que eu respondo assim que possível. Tá? Muito obrigado, valeu, até mais.